Atos 9. Uma coisa que é recorrente no livro de Atos é muda-se o cenário, as cidades, os locais, muda-se os personagens, os homens, as mulheres, mas não muda um agente por detrás de tudo que é a pessoa do Espírito Santo. E o capítulo 9 não é diferente. A gente observa ele começando com um personagem, né, sendo reintegrado, né, no contexto. Seu nome é Saulo. Saulo está a caminho de Damasco para prender os cristãos e ele tem um encontro com a luz e ele ouve uma voz e ele fica cego e então, como diz o verso número 9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Agora, veja a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha cá e trabalha lá. Ele trabalha em todas as áreas, em todos os lugares. Por um outro lado, lá em Damasco, na cidade de Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, verso número 10. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. É interessante como o Espírito Santo, ele é claro, ele fala. E aqui você observa que ele dá oportunidade até para ouvir o questionamento e responder as dúvidas, no caso aqui do personagem Ananias. Olha que coisa interessante. Então o Espírito Santo, ele não fala as coisas assim, Deus falou comigo. Falou o quê? Ainda não sei, estou em dúvida. Não é Deus, não é o Espírito Santo, é qualquer coisa, menos esse Espírito Santo da Bíblia, esse Deus da Bíblia, que quando ele fala, não há dúvida, é ele. E quando ele instrui, é objetiva a instrução, tem clareza, não tem esse negócio de, sabe, eu acho. Não. Aqui você observa exatamente isso, esse diálogo que Ananias tem com o Espírito Santo numa visão. E o Espírito Santo está dizendo para ele, ó, vai até a casa de um cidadão, tem um cara lá chamado Saulo, ele está orando. E você vai impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Ananias responde, olha que coisa interessante, na visão, Ananias responde, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele está vindo para cá para quebrar geral, para prender geral. O verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, e esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus, a instrução clara. Deus se dá oportunidade até para ser questionado. E Ananias questiona e obtém a instrução completa. Ele vai, e a Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre Saulo, diz o verso 17, e diz assim: irmão Saulo, olha, já chama profeticamente Saulo, que era perseguidor, né, a qual Ananias estava receoso de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas, e ele caiu dos olhos dele e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Olha que coisa interessante.
O Espírito Santo, aqui ele age na vida de uma pessoa, convencendo-o do pecado e do juízo, e agora ele tem a sua vida mudada, transformada. E a história vai discorrendo. Mas no verso 31 é aquele que eu quero destacar. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, as perseguições deram uma diminuída. Ou seja, tem uma época que nós, como igreja, a gente tem um tempo de refrigério, sabia disso? Sabe, um tempo de renovo, um tempo de renovar as energias, de desfrutar da paz de Deus, né? Tem um tempo desse. Porque você observa que em outros tempos é luta, é aflição, é perseguição, é pauleira, é guerra. Então, esse evangelho de facilidades que muitas vezes você observa sendo vendido nas redes sociais, não é o evangelho da Bíblia, não. Não é o evangelho de Cristo, não. É o evangelho de homens. Mas o evangelho de Cristo é isso aqui, ó. Você observa que é perseguição, é luta, é dificuldade, mas o Espírito Santo permeando, agindo, fazendo, realizando, empoderando, e de repente chega um tempo que a igreja passa por um período de paz. Então não é um negócio tão comum, porque é destacado aqui, tá? Ela se edificava, ou seja, ela se reconstruía, ela se renovava, ela, né, estabelecia, né, os seus vínculos, né? E encorajada pelo Espírito Santo. Então, quem encoraja é o Espírito Santo, não é o coach. Quem encoraja é o Espírito Santo, não é sabe, algo que você ouve, vê ou experimenta. Quem encoraja é o Espírito Santo. E ela crescia em número. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, não é uma estratégia do homem. Crescimento saudável. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Ela crescia em número, ou seja, ela aumentava. Vivendo no temor do Senhor. Havia temor, havia respeito, havia honra, havia lealdade. Olha que coisa interessante. Quem produzia isso? O Espírito Santo. Então, esses frutos do Espírito Santo, ou essas características do fruto do Espírito Santo, ela se dá na igreja. E eu e você somos igreja. Ele traz paz, ele convence, ele encoraja, ele faz com que a gente cresça em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Ele faz com que a gente viva em temor, honra e respeito e lealdade uns para com os outros. É ele. E a Bíblia vai discorrendo, né, a partir do verso de número 32, que o Espírito Santo aqui, ele cura, ele ressuscita. Então não é o homem é um personagem, né? Mas o agente, o que está por detrás, fazendo e executando todas as coisas, é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. Então você observa aqui até uma ressurreição, né, de uma mulher chamada Dorcas. Ela ressuscita. Olha, que assim, normal, né? Diz o verso 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Existem muitas coisas que os incrédulos eles atrapalham, sabia? Tem hora que a gente tem que dar um perdido em algumas pessoas que estão próximas, porque elas impedem a ação do Espírito Santo em nós e muitas vezes através de nós. Nem todos estão no mesmo nível. Por isso que a gente deve ter esse desejo de crescer em tudo, naquele que é a cabeça Cristo. A Bíblia diz que Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E aí, olha que coisa interessante. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Meu Deus. Ele não fez assim, aquela.
aquela invocação angelical, vem anjos, vem não sei o quê, tá? Então, a Bíblia diz que ele ajoelhou, orou, quer dizer, falou com Deus. Agora ele fala com o morto. Aprenda uma coisa aqui. Você tem que falar para o problema. Você tem que falar para a enfermidade. Você tem que falar para a necessidade. Sai. Espírito mentiroso, perturbador, sai. Espírito de engano, sai. Espírito, dê o nome que você quiser. O pessoal gosta de dar nome para demônio, né? Tranca-rua, preto velho, Exu caveira, não sei o quê, sabe? Tem gente que é criativo, né? Gosta de dar nome para bicharada, mas é tudo demônio, né? Tudo demônio. Você só tem que dizer assim, ó, não quero nem saber quem está aí. Eu só sei que não é de Deus, então, ó, sai. Espírito de morte, sai. Quando você manda embora algo, você traz de volta algo. Pedro fala para o morto: mulher, levante-se. Ela levantou, né? A gente precisa aprender a usar de autoridade e executar alguns comandos muito claros, sem ficar floreando. É simplesmente dizer: necessidade, sai, provisão, vem, as coisas acontecem. Porque não é nós, mas é o Espírito Santo em nós e através de nós. Eu quero convidar você e desafiar você hoje a experimentar algo através do Espírito Santo na sua vida, sabe? Uma atitude, e você vai ver o resultado dela. Uma, um semear uma semente, e você vai ver, de repente, o germinar, o florescer e frutificar num piscar de olhos. Quero orar por você. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã, mais uma vez. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, porque és tu em tudo e através de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado porque desde o nascer ao acaso, o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda, o Senhor nos provisiona de alguma maneira, muitas vezes estranha ao nosso conhecimento. Então, muito obrigado. Mas nesta hora nós queremos interceder, Senhor. Queremos dizer, Senhor, para esses problemas que têm afligido tantas pessoas nesse tempo, espíritos de enfermidade que têm trazido fragilidade, fraqueza, que têm até ceifado pessoas. Nós, nessa hora, damos uma palavra de ordem: saia, espírito de enfermidade, saia. Saia da vida da Mara, saia da vida da Juliane, saia da vida do Ber, saia da vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas que estão padecendo desses males, que estão sendo afligidas por doenças, tem o diagnóstico que for, o nome que for, os homens dão nome, mas nós queremos dar uma ordem para que esse espírito de enfermidade abandone essas vidas, que hoje nós venhamos ter notícias de que essas pessoas experimentaram o que Enéas experimentou, o que Dorcas experimentou, cura do fio de cabelo à planta dos pés. Faz isso, Senhor, porque só o Senhor é poderoso, é suficiente para fazer isso e infinitamente mais. Espírito Santo, eu te peço também que uma unção de paz, de renovo, de graça, de temor venha sobre a sua igreja, que uma unção de encorajamento venha sobre a sua igreja, reunida aqui nessa live e através dessa live, que uma unção de edificação, de temor, reverência venha sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tudo que precisamos está em ti. Então vem, vem e enche-nos, vem e transborda-nos, vem e usa-nos, vem e manifesta a sua glória. Senhor, eu oro crendo que mais do que peço, imagino, o Senhor já tem reservado a nós. Então seja conosco.
nos ajude, nos abençoe e nos sustente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Mas, vamos fazer uso, né, desse Espírito Santo e dessas instruções que a Bíblia nos dá, né? O coaching de hoje é: faça seu futuro tão grande que o passado desaparecerá. Faça o seu futuro tão grande que o seu passado desaparecerá. Talvez eu usaria aquele texto que diz assim, que ouvido algum ouviu, olho algum viu, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então Deus já tem preparado grandes coisas para aquele que nele espera. É por isso que a gente tem que olhar para frente, caminhar para o nosso futuro, para o nosso destino, e fazendo isso com foco, com objetividade, o nosso passado vai desaparecer. Vai ficar tão distante que você não vai ficar, né? Não, ele vai ficar no retrovisor da vida, cada dia mais distante, e você vai viver coisas extraordinárias em Deus, porque é isso que Deus tem preparado. Nada se compara àquilo que há de vir.